Olá, estamos iniciando mais um episódio e hoje com um convidado especialíssimo aqui, uma celebridade do universo da educação no Brasil, presidente da Abrasp, Mário Ghio, e nós vamos falar hoje sobre sistemas de ensino. Como que essa verdadeira jabuticaba, né? Porque eu acho que o Brasil é pioneiro, talvez um dos únicos países, se não o único, não sei, ele vai explicar um pouco melhor, na utilização dos sistemas de ensino, com essa abrangência, tanto de soluções quanto de penetração no mercado. Mas vamos fazer primeiro a chamada aqui, em homenagem ao Bayar, nosso sócio, que exige que a chamada seja feita em ordem alfabética. Então, Carla. Presente. Danilo. Presente. Maurício e Mário, sempre lá na terceira letra, R-S-T-U. Então, Mário. Presente. E Maurício da Alabama. Mário, aproveita os primeiros minutos aqui, dá uma perspectiva para a gente da sua trajetória. Nós somos mais ou menos contemporâneos, mas eu acho que eu comecei em escola lá pelos 18, 19 anos. Creio que você também. Também, é. Então, conta um pouquinho para a gente dessa trajetória e aí a gente explora um pouco mais. Mas pedir para o Mário Ghio se apresentar é sacanagem, né? Mas sempre vai ter uma parte que as pessoas vão se surpreender. Falam, nossa, eu não sabia que também tinha isso. Então, conta um pouco para a gente. Não, primeiro eu queria agradecer o convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês e sempre tiver a oportunidade da gente bater um papo sobre qualquer coisa de educação, contem comigo. Bom, eu sou mesmo professor de Química desde o final da década de 80, quando eu comecei como plantonista de Química do cursinho que eu era aluno. Eu era aluno de manhã e tirava dúvida dos outros alunos à tarde no curso Anglo, virei professor, acabei fazendo Engenharia Química na Escola Politécnica e nunca engenheirei na vida, porque eu sempre continuei dentro de sala de aula e depois quis o destino que eu saísse da sala de aula, de dentro da sala de aula, para a área de gestão, né, de escolas, de cursos, de grupos de escolas, de editoras, de grandes grupos educacionais. Tive a oportunidade de ser presidente da Abril Educação, da Somos Educação, fui vice-presidente acadêmico tanto da Croton quanto da Estácio, né, que hoje chama Edux, e a Croton hoje chama Cogna. E atualmente eu sou presidente da Abrasp, que é a associação de todos os sistemas de ensino, presido o Instituto Alfibeto e presido a Verbum, que é um lançamento que a gente fez, é um lançamento que eu fiz junto com alguns amigos para atender o mundo, especialmente católico. Legal. A Alfibeto merece um episódio especial aqui. Acho que a gente vai achar uma pontinha, segurar ele, amarra ele aqui, grava um pouquinho também para a gente falar um pouquinho tanto de políticas públicas, alfabetização, um pouco dos sistemas de avaliação. Então, contem comigo. Acabando esse aqui, pessoal, procura que daqui a pouquinho vai ter um outro também. Né? Mas vamos focar um pouco nos sistemas de ensino, então. Realmente é só no Brasil que tem em outros lugares também, é uma invenção nossa. Alguns dados aí sobre esse universo dos sistemas de ensino no país. Vamos lá. Não é mais só uma exclusividade brasileira. É uma jabuticaba, mas é uma jabuticaba que, ao contrário da fruta, que cresce também em outros lugares. Né? O sistema de ensino, ele vem da necessidade que eu acho que qualquer escola tem até hoje, mas foi identificado isso lá pela década de 60, né? Que ter uma instituição de ensino ou administrar uma escola não tem só o lado pedagógico, né? Você tem outras dimensões, você tem a dimensão administrativa, captação de alunos, o marketing, né? E dentro do lado pedagógico, o que se identificou lá atrás e acabou virando o sistema de ensino? Vamos lembrar que 50 anos atrás, todas as escolas usavam livros didáticos, que são escritos por autores muito bons, mas que não conhecem os outros autores. Isso. Então, quem está escrevendo o livro de física não sabe o que o professor de matemática está fazendo, que, por sua vez, não sabe o que o professor de química está fazendo e assim por diante. Então, né, os sistemas de ensino nasceram para que tudo fosse integrado, né? Fosse sistematizado, que é diferente de engessado, como durante muito tempo o Brasil... Se acreditou. Era a crítica que se fazia ao sistema de ensino. Porque se falava apostilado, que era aquela ideia assim, o professor montou uma apostila e aí tirava xerox, né? Não sei se o pessoal que acompanha sabe o que é xerox, mas tudo bem, desse jeito, pesquisam depois. Mas tinha também uma ideia de que compilava-se ali algumas listas de exercício, alguns temas, e aí aquilo virava um Frankenstein que chamava sistema de ensino, que também é bem no primórdio, porque hoje o sistema de ensino
é algo muito mais robusto, E organizado. sofisticado, Eu acho que os sistemas de ensino, quem inventou os sistemas de ensino, né? A gente está voltando aqui lá para o finzinho da década de 60, né? O primeiro sistema de ensino do país, por acaso, também foi do Anglo, né? Ali acho que já nasceu de uma maneira bem mais sólida do que isso, né? Tá. Mas outros viram, poxa, se esse negócio dá Isso. certo e começou a crescer, por que não fazer o meu? E aí o pessoal foi se aventurando. Mas o fato é que os sistemas de ensino brasileiros hoje são metodologias acadêmicas super sólidas, de empresas super sólidas, são as mais inovadoras empresas do país, e daquele patinho feio do começo, né, que era criticado porque, né, engessa, é apostila, é não sei o quê, hoje é 90% do mercado educacional privado brasileiro. Eles viraram umas plataformas, né, de Muito educação, amplas, né? exatamente. Numa visão de gestão, não faz sentido hoje eu ter livro numa escola. Como negócio, o sistema de ensino ele é mais rentável, mais fácil de gerir e administrar, e eu consigo mensurar resultados acadêmicos diferente do livro. Eu diria o seguinte, olha, não é que não faz sentido. O livro didático ele dá um trabalho muito maior para a escola, porque uma vez que cada professor vai fazer a sua programação dentro de um determinado livro que não conversa com o próximo, cabe ao coordenador do curso ou ao diretor fazer essa amarração toda. Então, tem escolas, 10% das escolas brasileiras ainda adotam essa solução, né? Eu tive a oportunidade na vida de dirigir todas, acho que as editoras relevantes do país. Fui diretor da Moderna, da Ática, da Scipione, comprei a Saraiva em 2015. Né? Então, eu acho que sempre vai existir um espaço para o livro, mas a gente precisa entender que ele é, do ponto de vista da gestão em especial, ele é complexo. E do ponto de vista também comercial, ele é muito complexo, porque o mundo do livro didático ele é um mundo absurdamente intermediado. Sim. Então, nenhuma editora vende o livro para a família. A editora vende para um distribuidor, que vende para uma livraria, que vende para uma família. Então, você tem pelo menos metade da equação de valor fica com intermediários. Sim. Gil, mas hoje tem a Amazon. A Amazon não senta na mesa para falar com nenhuma editora com menos de 50% de desconto. Sim. Então, isso foi fazendo com que, se a gestão para a escola é difícil, para a própria editora também é muito difícil. Né? Por isso que eu falo no ponto de vista da gestão não fazer o sentido, né? Porque eu tenho um custo de operação, um custo quanto negócio mais complexo, mais difícil de fazer. E aí, em termos de oportunidade, eu entendo que o sistema hoje é muito mais rentável, muito mais fácil em todos os aspectos. Fora que, na minha percepção, os sistemas hoje são plataformas muito modernas. Pensadas, estudadas, atualizadas anualmente. Né? Então, até aquela questão até da atualização, né? Aquilo que está impresso no papel, para você atualizar um dado, etc., é bem diferente do que é no digital. Mas eu queria puxar um pouco a conversa para o lado do mercado ainda. Ele está muito pulverizado, ele também está se consolidando, como a gente vem vendo as escolas de educação básica aí, num movimento bem forte de fusões e aquisições. Né? Os sistemas de ensino vivem também esse movimento. Já passou um pouquinho essa onda? Como é que você está vendo? Não, acho que o mercado dos sistemas de ensino, acho que ele já é hoje um mercado muito consolidado. Né? Então, as grandes marcas de sistemas de ensino, como a Arco, como a Somos, né? Como Bernoulli, Poliedro, entre outras marcas, eles já acabaram ou lançando ou comprando outras marcas. Né? Então, ele já passou por um processo de consolidação, ele era pulverizado 30 anos atrás. Isso. Né? Então, ele era, e acho que aqui tem um comentário interessante, por que ele era pulverizado? Porque cada estado tinha a sua federal e cada federal tinha o seu vestibular. Sim. Então, o fato de você ser um sistema de ensino muito forte em São Paulo, por exemplo, não te dava nenhuma legitimidade para competir no mercado do Ceará, que era outro vestibular. Né? Então, aqui em São Paulo, né? Estamos em São Paulo, falando para o mundo todo, mas estamos em São Paulo, na Avenida Paulista, onde eu nasci, inclusive, no dia do fundador da cidade. Né? A gente sempre se preocupou muito com o USP, Unesp, Unicamp e assim por diante. Isso não te ajuda nada a preparar um aluno para o UNB, né? Ou para uma federal qualquer. Então, naquele momento, cada estado tinha o seu sistema de ensino característico. Quando o Enem se transformou no grande vestibular nacional,
né? O grande exame de ingresso nacional é o Enem. Aí ele acabou, de certa forma, tirando essas barreiras locais. E aí os grandes sistemas de ensino acabaram virando... E aí a escala passou a ser um diferencial importante. E né? é exatamente essa escala que permite que os sistemas de ensino sejam tão inovadores do ponto de vista de tecnologia, consigam ter a capacidade de investir e renovar os seus produtos com muita velocidade, porque atendem a milhões de alunos. Hoje o que eu vejo, e pode ser que eu esteja falando algo, mas é uma questão de percepção. Nós temos 2 grandes sistemas no Brasil. Um da Somos, que é o Anglo, e um da Arco, que é o Aritsá. E aí estão dentro de 2 grandes empresas, se não as 2 maiores empresas, a Arco e a Somos. E depois você tem alguns, então o Poliedro, que ainda persiste como um dos grandes, e o Bernoulli, que é acho que o mais novo desses que tem aí. Quando a gente olha essas 4 marcas, na minha, e aí quando eu falo percepção, e aí pode ser que eu esteja errado, são os 4 grandes hoje do mercado, né? O que é para um novo sistema entrar no mercado hoje, Gil? Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho a honra de presidir a associação de todos os sistemas, né? Então, hoje eu não tenho não tenho um crachá Somos, né? E tenho o orgulho aí de ombrar com os meus competidores da vida inteira montar a associação. Então, de fato, eu acho que talvez quando a gente fala que um sistema é grande ou é maior do que o outro, seja mais por número de alunos ou eventualmente uma marca mais conhecida, mas eu acho que cada sistema de ensino ele cumpre um papel importante para o público-alvo que ele escolheu. Então, nem todas as escolas do Brasil querem ser escolas reconhecidas por aprovar os alunos no vestibular ou Enem. Tem outras propostas pedagógicas, o que não faz com que o sistema que atenda a essa segunda proposta seja pior do que da primeira. Eles só estão atendendo a nichos diferentes do mercado, né? Eu me lembro em 2012, quando eu era vice-presidente na época da Abril Educação, eu comprei um sistema de ensino chamado Maxi. Naquela época, a Abril Educação já era listada na Bovespa e todos os analistas do mercado caíram de pau em cima de mim. Poxa, que absurdo, vocês têm o pedagogia afetiva, estão né? pegando agora um sistema de ensino focado em outro público, isso é uma dispersão de foco. Eu falava, gente, mas... cada sistema de ensino atende um determinado nicho. A gente não quer ser uma proposta pedagógica única. Única, né? Aliás, essa era uma das críticas aos sistemas de ensino, que era a pasteurização da educação. Você falava assim, se o Brasil inteiro tiver meia dúzia de sistemas de ensino, você não vai ter diversidade, você vai ter uma perda muito grande de qualidade dessa riqueza que tem. E anos depois, o que a gente vê é que praticamente todas as empresas acabaram ou lançando ou adquirindo outras marcas que fazem essa diversificação. Sim. Então, eu sempre digo o seguinte, gente, a escola adota o que ela quer adotar, né? E ela tem que ser coerente com aquilo que ela quer ser e o fornecedor de sistema de ensino tem que ser coerente com aquilo que ela adotou. O que não dá, e isso infelizmente acontece, depois a gente pode aprofundar isso, mas às vezes a escola ela não tem um DNA para ser uma escola, por exemplo, aprovadora. E deseja e adota uma marca lugar, que é aprovadora, né? e ela vai ficar num conflito, num atrito gigante. Eu acho que essa é a minha pergunta, eu vou pedir licença para o Maurício, que é o mediador hoje, mas... Não, mas você quase não fala. Eu sofro bullying, tá, Guilherme? Eles falam que eu falo demais. Não. Mas eu acho que a minha pergunta ela é um pano de fundo para eu te perguntar o seguinte. A Verbum, para mim, é uma ideia extremamente inteligente. A gente tem hoje uma demanda no mercado, que são as escolas católicas, né? E aí eu vou estender isso para confessionais, mas que a Verbum veio para atender as católicas. E é uma procura. Eu vejo que o Brasil hoje ele tem uma questão política muito forte aí. E eu vejo que as escolas católicas vêm ganhando força e nós não tínhamos um material forte para eles. E aí, quando você fala do nicho, né, que eu te trago os 4, que na minha percepção são os 4 grandes, você fala do nicho. E aí eu acho que esse gancho é interessante para a gente falar o seguinte, e tem um nicho mais específico ainda, que assim, as escolas católicas, no caso, elas têm uma oportunidade, porque assim, elas podem aprovar, mas elas entregam algo que é a confessionalidade que nenhuma outra vai. Conta pra gente da Verbum e essa particularidade. Eu acho que é até mais profundo um pouco do que isso, né? E eu creio que o Brasil tem, sim, bons materiais católicos, por exemplo, a FTD, né? Que é, inclusive, uma das fundadoras da Abrasp junto comigo, né? A FTD
ela tem uma produção editorial enorme e tem um sistema de ensino como a SM, que também é uma editora católica, né? O que eu notei é que, embora essas editoras católicas tenham um sistema de ensino, o sistema de ensino não é católico. Ele olha um público mais amplo, né? O público confessional e o público leigo também. Mas qual foi a necessidade que eu identifiquei, Danilo? Acho que se tem alguma coisa que esses 40 anos no mundo da educação me ensinaram, são de que, olha, quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Então, a primeira lição de marketing mais importante é: você tem que ser algo para alguém muito específico que você escolheu, né? Durante a minha carreira executiva, obviamente, eu nunca pude manifestar as minhas opiniões religiosas, porque eu presidia empresas que eram empresas leigas, e não fazia o menor sentido. Quando eu decidi me aposentar, eu também pude me aposentar dessa posição mais neutra. Né? Um pouco mais de peso para o CPF e menos para o CNPJ. Exatamente. Então foi quando eu decidi, e as coisas, né, vão acontecendo em conjunto. Eu acho que, de fato, a Providência até me ajudou bastante nisso, mas eu tinha muito desejo, Danilo, de olhar para uma dimensão, principalmente nas crianças pequenas, que era deixada digamos assim, num aspecto secundário das escolas, que era a formação do caráter delas. Né? Então, quando a gente olha para essa sociedade, às vezes muito disfuncional para nós, a gente vê que tem jovens que acham que eles vão ser felizes se eles tiverem mais likes, mais coisas, mais seguidores, mais experiências. E ele, no fim, vai falar o seguinte: puxa, nada disso me preencheu. E no meu entendimento, né? Ele nunca vai preencher uma dimensão espiritual que não é material. Você nunca vai preencher né, essa sua necessidade espiritual com coisas materiais. Então, eu decidi fundar a Verbo com foco especificamente no mundo católico, que é um mundo muito relevante para o Brasil e para a América Latina. Depois a gente precisa voltar no negócio do sistema de ensino em outros lugares. 1 de cada 5 alunos de toda a América Latina vão todo dia para uma escola católica. Né? E eu tinha muito desejo, enfim, de criar algo que forme o caráter das crianças pequenas. Então, eu lancei a Verbum para educação infantil e ensino fundamental, séries iniciais. Isso para o ano que vem. Para o outro ano, eu vou lançar séries finais. Certo. E provavelmente nunca vou lançar o ensino médio. Talvez não. Porque, no meu entendimento, as marcas que você mencionou são marcas que fazem um trabalho espetacular no ensino médio. No ensino médio, é fato, e depois eu conto uma curiosidade sobre o nome ensino médio, não me deixe esquecer. É fato que quando um adolescente chega no ensino médio, a preocupação da família já é muito mais o próximo segmento. Olha, eu quero muito que o meu filho possa entrar numa boa universidade, se possível numa universidade pública. Então não é mais um momento de construção do caráter. Ali é um momento de pensar no próximo segmento, tá? Por curiosidade, eu trabalhei muitos anos com o Paulo Renato Souza, que foi o ministro, né, da gestão do Fernando Henrique, que universalizou a oferta da educação básica, né, que criou o Enem, que criou o Saeb e assim por diante. E o Paulo me dizia: Gil, a única coisa que eu me arrependo da minha gestão à frente do Ministério foi ter nomeado o ensino médio de médio, porque ele dá a sensação de que ele não é nada. Ele é só um meio do caminho. Então, de fato, quando a gente fala ensino médio, já fica implícito que, olha, ele é uma passagem para o ensino superior. Olha como é diferente, por exemplo, na América do Norte, quando a gente fala high school. É a alta escola. Então, quem terminou o high school pode trabalhar, está pronto. Ele pode. Ou do nosso científico, né? Lembra? Científico, magistério. Normal, né? Que talvez até por conta disso, a gente tem uma das coisas que eu acredito ser uma disfunção mesmo, do ponto de vista de gestão pública e do país, que criou-se uma expectativa de que a escolarização tinha que ser até o nível superior. E quando com muita gente numa carreira técnica pode ser bastante feliz. Né? Claro. Eu tinha uma secretária que estava fazendo pós-graduação em logística, auxiliar de secretaria numa escola. Ela gastava quase 40% da remuneração dela para concluir esse quase MBA em logística. E eu um dia perguntei para ela: mas você atua em logística? Já atuou em logística? Conhece alguém? Não. Mas logística paga bem, logística isso, aquilo. Falei, você percebia que a pessoa estava completamente equivocada, fazendo um investimento altíssimo, muito alto para ela.
do ponto de vista do tempo, de dinheiro, Sim. um curso que não ia devolver para ela. Então é uma ilusão de que fazer ensino superior, um curso de secretariado para essa moça seria muito melhor, ela não precisaria nem ter feito a Maurício, graduação. vou contar uma curiosidade. Secretariado é antigo, hein? Pois Ontem, é, mas faz falta, né? Faz. Porque hoje o que você tem de gente que fez administração de empresa, trabalha com secretariado, É não verdade. consegue organizar um arquivo, uma agenda, uma coisa assim, porque não prepararam. uma curiosidade, ontem estávamos numa reunião, eu e o Dagoberto, num colégio técnico, que tem ensino médio técnico, e eu falei, olha, sem conhecer, eu vendo hoje eletrônica, mecânica e mecatrônica, para qualquer pessoa. É. E aí o coordenador fez uma cara do porquê, eu falei assim, eu comprei um carro híbrido e estou apaixonado pelo mundo dos elétricos, e eu falei assim, não tem mecânico para isso. Então, assim, vai ter uma janela de oportunidade para esta formação técnica em eletrônica, em mecânica e mecatrônica, porque está surgindo um negócio novo no Brasil. É. E aí ele falou, nós preparamos para isso. Aí, Eu tenho algumas contribuições para isso. Fala, Carla. Não, eu queria voltar, quando você falou da Verbum, né? Do Verbum ou da Verbum? A gente chama a verbum, porque verbum. verbum é a palavra. É a palavra, né? Quando você traz isso e fala do encaminhamento, né, da formação moral e tudo mais, como é que os outros sistemas, vamos dizer assim, enxergam os programas sociocomportamentais? Acho que hoje, já com maturidade, né, em 2012, salvo engano, eu fiz o lançamento do primeiro componente, Programa, né? o primeiro programa socioemocional do Brasil, que era o Líder em Mim, né? Continua no mercado até hoje, prosperou. Naquele momento era uma tremenda inovação, mas hoje acho que todas as empresas fazem isso, até porque está na BNCC, né? Quer dizer, a base nacional ela reconhece. A minha crítica a essa abordagem, Carla, de que tem as disciplinas cognitivas da grade e a disciplina socioemocional, é que parece que o aluno tem dois cérebros. Um ele vai usar nas cognitivas e o outro ele vai usar no socioemocional. E no fim é uma coisa só. O Antônio Damasio, quando escreveu O Erro de Descartes, foi o primeiro neurocientista a dizer, olha, não tem uma coisa ou outra, são as duas coisas. Na Verbum, a gente se impôs um desafio gigantesco, que era ter o socioemocional em toda a aula. Transversal. Ele permeia tudo, né? Então, o professor de português vai ter que aprender a trabalhar o socioemocional, o professor de matemática, o professor de ciências, o professor de educação física. Lançamos uma matéria de educação física também, para ver se a gente ressignifica um pouco essa disciplina que sempre foi um pouco abandonada, né, na escola. Eu sei que é uma disciplina mais legal para você trabalhar socioemocional do que educação física. Então, eu sempre digo, ao comentar isso, ao apresentar a nossa proposta para as escolas, ela foi super bem recebida. Acho que a gente teve esse prazer de ver que aquilo que a gente sonhou com tanto carinho, né, que tem um slogan maravilhoso, que é corpo são, mente sã, espírito pleno. Legal. Esse é o nosso slogan, é isso que a gente entrega, né, com quem acredita no que a gente faz. Mas quando a gente fala, olha, às vezes é muito difícil você ver na aula de matemática se um aluno tem liderança, se ele tem capacidade de trabalhar em equipe. Mas na educação física você vê, você monta um time ali para você ver quem que... Ali afloram todas as habilidades, ou não. E por isso que a gente precisava fazer, acho que, francamente, assim, eu não inventei nada para fazer a Verbum. Né? A Verbum só articula coisas que existem. Né? Então, a gente trouxe neurociência para valer, para dentro da educação, a gente trouxe o socioemocional, a gente trouxe as disciplinas absolutamente integradas, a gente trouxe uma tecnologia que faz sentido para cada segmento. Nada nós inventamos. Acho que a nossa habilidade ali foi de articular bem essas coisas num produto que agora entra nas primeiras dezenas de escolas para o ano que vem. A gente está terminando a campanha comercial. Nós tínhamos, no dia 2 de julho, quando eu lancei, absolutamente nenhuma escola. Vamos iniciar o ano com algumas dezenas de escolas, algumas escolas de referência em determinadas cidades. Acho que a gente vai para uma jornada bacana. Eu faço algumas palestras de formação de professores e eu tenho uma palestra que chama Liderança Docente. Quando eu trabalho liderança desde 2012 e eu trago o conceito de liderança para o professor. Porque eu falo, ninguém é mais líder do que um professor com a porta fechada, né? E eu falo muito isso, que eu falo assim, enquanto o professor de matemática não trouxer o socioemocional para a aula de matemática, ele vai carregar aquele fardo de que matemática é difícil. Então ele precisa trabalhar o socioemocional dentro da matemática.
O professor de português precisa trabalhar o socioemocional de forma transversal dentro, e assim o de química, o de geografia. Ouvir isso, e principalmente focado nas crianças, sou pai de uma criança de 4 anos, ouvir isso me deixa muito feliz, porque assim, é o que a gente precisa em termos de construção de caráter, construção de ser humano. No limite de uma nova sociedade. Então me deixa muito feliz ouvir isso como ser humano, assim, porque eu acho que assim, é um baita projeto. Parabéns. Eu tenho uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, mas queria falar também do ensino superior, do ensino técnico. Acho que tem comentários bem legais aqui que a bola está quicando, eu queria ajudar a levantar a bola. Mas, puxa, eu trabalho nesse segmento há 40 anos. Acho que muito do que o mercado de sistemas de ensino virou, puxa, eu estava metido em quase tudo, né? Eu nunca tive uma marca em que os pais me procuram via as redes sociais perguntando aonde tem essa proposta porque eu quero matricular o meu filho lá. É verdade? Então Nossa, isso mostra... Isso é muito... Mas é o que eu te isso falei no mostra momento que as o Brasil está famílias... vivendo. Mas a gente tem outras evidências de que as famílias elas estavam buscando outras coisas, né? Quando a gente vê, por exemplo, que em muitos lugares do Brasil existe uma discussão sobre a escola cívico-militar e assim por diante. O que isso para mim representa? Que a família está dizendo, olha, a escola tradicional, do jeito que ela não me atende. Eu estou preocupado com uma série de coisas que a escola não está oferecendo, por exemplo, a formação de caráter. E formação de caráter você pode fazer por vias diferentes. Eu escolhi essa que eu mencionei. Eu acho que as famílias que querem uma escola que tem um viés mais militar têm isso, e tem outras propostas também, né? Então, acho que tudo isso para a gente concluir que, olha, as famílias estão preocupadas com a educação dos filhos. Eu sempre que posso converso com os religiosos de que, olha, se uma escola católica perdeu alunos, não é porque as famílias discordam da educação católica, talvez porque a escola não esteja oferecendo uma educação que de fato a família... Aliás, até algumas escolas católicas estão mal resolvidas, tentando abrir o seu portfólio para atender todo mundo. Né? Eu tinha uma diretora de escola que falou assim, aqui é uma escola corajosamente católica. Eu tenho famílias que vêm para cá porque é católica, e tem famílias que jamais vêm para cá porque sou católico. E tem a ver com a lição do marketing que eu falei, né? Existe uma palavra que às vezes é uma palavra interessante, bacana, que tem características interessantes para o mundo confessional, mas que no fim não é o que a família busca. A família, ao matricular o filho numa escola confessional, vamos deixar de lado que seja católico, ou adventista, ou presbiteriano, ou batista. Ele não quer uma escola ecumênica. Não. Porque se ele quisesse uma escola ecumênica, ele tem outras opções. Né? Então, e eu fiz pesquisa, tá? Eu passei antes do lançamento da Verbum, eu fiz uma consultoria, inclusive, para uma grande fundação católica da Espanha. Passei 10 meses viajando a América Latina, fiz 150 reuniões, visitei 50 escolas de 9 países. Tudo que eu falo aqui não tem muito a minha opinião, é resultado disso. E eu notei que sim, as famílias diziam, olha, eu sou católico, minha mãe é católica, minha avó é católica, meu avô. Eu gostaria de manter essa tradição da nossa família, mas muitas vezes ela se deparava com uma escola ecumênica, com uma escola interreligiosa. Então a gente defende, né? A Verbum, ela tem as disciplinas, obviamente, que são disciplinas da grade. Nós somos leigos e, portanto, sem nenhuma legitimidade de escrever uma disciplina religiosa, mas escrevemos sob a orientação dos religiosos. Certo. Então, a Verbum então tem a disciplina de ensino religioso. Tem a disciplina de ensino religioso, que a gente não faz parte do kit do programa. básico, A gente não chama de sistema de ensino, a gente chama de programa de aprendizagem. Mas a escola que quiser adota a nossa disciplina de ensino religioso, mas sabendo previamente que ela é uma disciplina católica, não é ecumênica, não é interreligiosa. Agora, né? Essas escolas que serão usuárias do programa, elas são essencialmente católicas? Elas estão ligadas a alguma congregação? Interessante, ou existem outras escolas? Pergunta. Todas elas têm vinculação com o mundo católico, muitas são escolas geridas por leigos. Né? Pode ser uma escola familiar, sua família... Tem muitas associações de pais que fundaram escolas aí ao longo do Brasil, escolas, inclusive, hoje, que são gigantescas. Né? Então, eu diria para você que nós temos uns 70% de escolas
todas católicas, mas geridas por leigos, e um 30% geridos por congregações. Por Eu faço congregações. gestão de marketing de algumas escolas católicas em São Paulo e no Brasil, e de algumas escolas presbiterianas. E tem uma coisa que eu falo muito, e uma delas aqui em São Paulo, esse ano o slogan foi cristão. Né? Então, assim, era o compa, né? Incomparável. Né? Me fugiu a palavra do meio, mas era incomparável, excelente cristão. E aí, quando a gente foi apresentar para a irmã, eu falei assim, porque nós somos cristãos. E aí ela virou e falou assim, aí a gente estava se afastando por querer abranger tudo. Eu falei, é isso. E nós vamos buscar este público que quer isso aqui. Né? E agora, recentemente, não católica, mas presbiteriana, a gente estava fundando uma escola em Rondonópolis, que é do Instituto Presbiteriano Gammon, e estava aqui o Roberto, brasileiro do Mackenzie. Que eu conheço. Inclusive. E fiquei um tempão batendo papo com ele e falávamos disso. O quanto é importante a gente assumir exatamente o nosso posicionamento, o nosso DNA. Né? Claro. Porque é isso, senão eu começo a querer ser tudo para todo mundo. Isso. Né? E quando o segredo do negócio é você conseguir ser a primeira opção de alguém. Exato. Isso. Então, é isso que fecha as lições de marketing. Se você é o segundo lugar para todo mundo, você não tem cliente nenhum. Nenhum. Exato. Você É tem que ser melhor a você primeira ser o opção primeiro pra para uma partezinha. exatamente. Suficientemente grande, né? E aí você falou um pouquinho aqui, rodou em 50 escolas pela América Latina. Você vê um contraste muito grande entre a educação católica, que fala português na América Latina, aqui o Brasil, e Argentina, Chile. Como é que você tem um contraste ou é mais ou menos semelhante? Acho que não. No fim, pessoal, a educação ela é um reflexo da sociedade. Né? A sociedade latino-americana ela é muito parecida. Né? Óbvio, a gente fala, nós somos os únicos que falam o que eles chamam dessa língua secreta chamada português, né? Até porque a gente os entende melhor do que eles nos entendem, a nossa língua é mais rica em fonemas e tal. Mas acho que os desafios são os mesmos, né? E especificamente no mundo católico, que eu vou falar aqui não é novidade, eu já mencionei em público, mas eu notei que muitas dessas escolas tinham um problema muito grande, não era no lado educacional, era um problema de gestão, e em especial a gestão comercial, de marketing. Exato. Tem um caso que eu acho anedótico, mas ele é divertido, não fosse trágico, né? Mas eu visitei uma escola no Equador, que antes da pandemia tinha mais de 2.000 alunos. E quando eu visitei essa escola, tinha apenas 300 alunos. Né? E eu fiz questão de visitar todas as 50 escolas no período de matrícula. Né? Porque eu sei como é que é feita a matrícula no Brasil, queria ver como é que era feito em outros lugares. Chego na escola, faço as perguntas. Olha, sou brasileiro, aquele papo furado de secret shopper, né? Sou brasileiro, mudei para cá, tenho 2 filhos, quero matricular. Ah, pois não, é o bibliotecário. Eu falei, não, mas eu quero informações sobre matrícula. Então, mas é o bibliotecário, ele que dá as informações sobre matrícula. Eu falei, então eu gostaria de falar, chamava Juan, o bibliotecário. Né? Então, eu também gostaria de falar com o Juan, não se pode estar de vacaciones. Então, pensa só, uma escola que não tinha uma sala de matrícula. Aliás, Carla, das 50 escolas, uma tinha sala de matrícula durante o período de matrícula. 49 não tinham. Então, nós estamos à frente, né, nisso. Anos nesse aspecto, sim. Mas Vamos mandar o Danilo para o Equador, pô. Essa, em especial, quem fazia matrícula ou dava informações era o bibliotecário que estava de férias no período de matrícula. Então, o que isso tem a ver com o lado educacional da escola? Nada. Zero, né? O fato de a gente lançar um sistema de ensino para dar uma coerência pedagógica, trazer uma modernidade, uma articulação, não vai resolver esse tipo de problema. Certo. Então, eu tenho gastado uma parte importante, inclusive, da minha semana. Essa semana estive em Brasília, falei com 2 bispos em Brasília, para que eles estejam atentos de que, olha, a gestão da escola é muito mais do que a gestão pedagógica. Você pode repetir? Repete, por favor, gente. Porque é uma coisa que nós aqui sabemos, mas quando a gente vai a uma escola, é quase que é necessário convencer aquele gestor que está nos chamando e que nas primeiras horas ele discorda de tudo que a gente está falando, né? Ele está pagando para discordar daquilo. Tanto que a gente tem um projeto de fazer uma escola para gestores, não uma escola, mas um curso para gestores, para que eles possam entender os serviços que eles podem comprar. Claro. Seja internamente, numa house interna, seja com uma agência, uma consultoria.
Porque ele não entende isso, né? Mas- Por mas incrível é que mais pareça, profundo, faz viu? 30 anos que a fui gente fala. para dar uma disciplina numa pós-graduação para diretores de escola, e a disciplina que eles me convidaram chama Indicadores e Resultados Educacionais. E eu peguei todas as grandes áreas, até brincando lá com o cavalo da Alabama, então financeiro, marketing, gestão de pessoas, pedagógica, parte estratégica do negócio, e fiz todos os indicadores. Muito fácil, assim, coloquei fórmula, tudo, como calcular. E quando terminou aquilo, eles pediam para eu montar o material que eu buscasse referência bibliográfica daquilo que eu estava montando. E como primeiro eu fui escrevendo dentro do meu conhecimento, eu fui buscar. E aí, para minha surpresa, não existe. Achou quase nada, né? Não existe. Da educação não existe ninguém que fale sobre indicadores das áreas da educação. Você acha que falam de indicadores de gestão em outras áreas, mas da educação não faz. Há uns 5 anos atrás... Talvez autores brasileiros, né? Existe uma literatura ampla fora do Brasil chamada School Improvement, né? A melhoria da escola e tem os indicadores, tem isso em especial Stanford, desde a década de 70 tem um professor de Stanford, tive a oportunidade de conhecê-lo, está vivo ainda, está bem velhinho, mas é um cara de uma contribuição incrível para o mundo, chama Eric Hanushek. Legal. Esse camarada, na década de 70, ele olhava as estatísticas sobre educação, porque até o trabalho desse Eric Hanushek, mais ou menos os estatísticos tinham concluído que a escola não fazia muita diferença. Se a criança nasceu numa comunidade pobre, ela vai aprender menos do que quem nasceu numa comunidade rica. Então, o primeiro relatório do mundo sobre isso foi em 1965 e o título do relatório era A Escola Não Faz Diferença, assinado pelo estatístico chamado Coleman. E foi um banho de água gelada em todo mundo. Assim, pô, aqui também tem aquela correlação da nota do Enem com o CEP, né? Que também dizem que é uma das variáveis que mais explica a mesma mais ideia. ou menos a Mas mesma... o que o Eric Hanushek falou? Bom, é verdade que no mundo inteiro tem uma correlação entre qualidade, contexto renda de vista socioeconômica e aprendizado. Por outro lado, ele falou, mas por que quando a gente pega várias comunidades que têm uma renda equivalente, não estão no mesmo lugar, mas tem uma renda equivalente, tem uma escola muito boa e uma escola muito ruim? Aí ele começou a estudar esses fatores, que são os chamados fatores de sucesso escolar. Mas no Brasil você não acha, Gil? Eu te Encontrou um jeito de conhecia fazer esse, vou pergunta. estudar. Eu até já tenho publicado bastante sobre isso, mas eu concordo que o Brasil ele ainda discute demais o resultado escolar, o resultado de uma avaliação. Toda vez que sai um ranking do Enem, Isso. é aquela discussão sobre o resultado e tal. Eu falo, gente, o resultado é ótimo, mas a gente precisa discutir as causas. Não, vamos colocar isso no... Essa é a ideia. Isso. Agora, o Chile tem, né, um projeto de... Docente Mas. Oi? O Chile tem um projeto incrível que chama Docente Mas. Entre outros. Né? O Não, Chile... mas ele tem um destaca, projeto né? de gestão, né? Gestão da qualidade escolar, muito apoiado em indicadores, e muitos indicadores de várias áreas, indicadores e co-indicadores, né? Porque e eles com isso conseguiram performar muito bem nos exames internacionais. Podemos e tudo compartilhar mais, né? com o público aqui quais são os únicos fatores que de fato promovem sucesso escolar? Claro. Você pode. Eu estudo há 40 anos toda a literatura de School Improvement e apenas algumas coisas realmente têm correlação com o sucesso do aluno. A primeira é o professor. O professor sozinho é 40% muito, do né? sucesso do aluno. Então, ter o melhor professor que você puder ter, motivar o máximo que você puder ter o professor que você... Programa de formação né? docente qualificado. Desde que ele seja para endereçar as dificuldades dos alunos. Perfeito. Né? Então, a gente, no Brasil, tem um desafio que a formação inicial dos professores e a formação continuada normalmente não está baseada nas dificuldades dos alunos, está baseado naquilo que as instituições Acham que querem que devem ele ser... aprenda ou que as diretrizes curriculares nacionais Perfeito. obrigam. Concordo Então, primeiro o professor. Mas depois eu queria fazer um recorte desta sua fala, mas Então, vamos lá. aprendi lá no ângulo da década de 80 com o fundador do ângulo, que era professor de clínica, e me dava uma bronca um dia sim, o outro também, tá? De que nunca uma escola é melhor que seus professores. Boa. Eu só acrescento a isso dizendo que os professores são tão bons quanto o seu diretor. Então, a liderança da escola é absolutamente fundamental, porque é ele que bota o sarrafo Mas lá em Para cima. cima, Terceiro, escola tem que ter processo.
No mundo da pedagogia, se fala muito da praxis. Só que a praxis é a prática. Se o Danilo se aposenta ou ele falta, quem é que tem o processo? Sim. Né? É muito evidente que tem escolas brasileiras que sofrem com processos, né? Não processos jurídicos, Sim. né? De Processo, falta de falta de processo. processo. Então, o aluno vai lá fazer a prova, tem uma questão na prova que o professor não tinha dado em sala. Isso é uma falha de processo. Quarto ponto, recursos. Toda escola tem que ter recursos, tá? Mas recursos que façam sentido para o público docente e discente. E, por fim, o último, não menos importante, que é ter políticas e estratégias, que é um pouco do que a gente falava antes, né? Quando uma escola católica decide ser ecumênica, ela acabou de adotar a estratégia errada. Então, ela não vai ter um público. Quando a gente consegue articular, e acho que essa palavra eu gosto de usar porque ela é fundamental, tem até um livro muito interessante chamado Pontos Fora da Curva, do Olavo, que é o diretor executivo do Todos pela Educação, e a tese de mestrado dele, em que ele o estudo é feito para a área pública, mas a lição vale para qualquer escola. O Olavo descobriu que 95% das iniciativas educacionais do Brasil falham. Só 5% dão certo. Qual que é a diferença entre as que dão certo e as que falham? Articulação, né? Seja um prefeito, seja um dono de escola, um diretor-geral de escola, ele tem que ter uma política, ele tem que ter uma estratégia, ele tem que alinhar os recursos à estratégia que ele escolheu, ele tem que garantir que os processos existam para que essa estratégia seja implementada e que diretores e professores estejam motivados, comunicados, capacitados. Eu faço gestão estratégica numa prefeitura no Espírito Santo. Todas as secretarias, e comecei por 4 grandes, e uma delas é educação. E aí, falando com a área dentro da Secretaria de Educação que cuida de formação, eu perguntei, mas qual que é a satisfação dos professores? E, né, eles participam? Não, a gente tem uma adesão enorme, eles participam. Mas qual é a satisfação deles? Não, eles não gostam de vir. Por quê? Porque a gente faz formação de rede, praticamente a mesma formação, não sei quantos anos. Eu falei, então, mas se eu não tiver uma avaliação da escola, das necessidades dos alunos, não faz sentido eu ter formação docente. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter formação específica. E eu não quero mais um auditório com 500 professores. Eu quero que, se o problema da escola X é matemática, e é matemática, sei lá, no 9º ano, equação de 2º grau, eu quero uma formação específica de equação de 2º grau. E se eu tiver que dar essa formação para 6 professores numa sala com 6, ela vai ser muito mais eficiente do que... e é isso que eu entendo quando você fala. E faz diferença, e o mundo faz isso. Agora, voltando à primeira pergunta de vocês, por que os sistemas de ensino são bem-sucedidos? Porque eles articulam melhor do que os livros didáticos. Nos livros didáticos, toda essa articulação de direção, professor, cronograma, quando é que é a avaliação, tal, é uma função do coordenador, né? E ele de fato fica sobrecarregado nisso. O sistema de ensino nasce com isso tudo integrado. Mas mesmo assim, pode ter problema na escola, porque, por exemplo, se uma escola tem a característica da escola, não é uma característica de aprovação, não tem professores, inclusive, que tenham esse foco, aí a escola vai lá e usa uma das 4 marcas aprovadoras do país. Exato. É um exemplo de que a política incoerente, adotou, né? a estratégia errada, Sim. comprou um bom recurso, mas a estratégia errada, e ela vai sofrer com isso. Quantas vezes eu vi, por exemplo... Isso eu cotidianamente converso com as escolas, sejam elas aí católicas ou não, enfim. Eu falo, querido, olha, você está adotando determinada marca, que você me disse que essa marca vai resolver todos os teus problemas. Só que você olhou que você tinha uma carga horária de 25 aulas por semana e você custa X, e você está adotando um material 40, que tem uma marca de 42 aulas né? por semana e você não vai poder cobrar quase 2x... Aí a pessoa para e olha, não, mas eu já negociei bem o contrato com o sistema. Eu falei, então, não é isso que eu estou falando. O material didático, no limite, a família vai pagar. Ela pode reclamar que é mais caro do que o anterior, mas não é isso. A carga horária que você vai pagar é muito maior, né? Então, isso, Carla, não deixa de ser um problema de gestão. É um problema de gestão, né? É mais que um problema de gestão. É um problema de formação básica do gestor. Por gestor isso, no Brasil, nosso curso, e aí eu falo isso com muita propriedade, o gestor ele não sabe fazer a conta básica do negócio. Então, muitas vezes, ele acha que inovar é colocar mais coisas dentro da escola.
quando não necessariamente. Muitas fazer vezes escolha, né? é você Escolher, fazer, muitas vezes, não abrir vai mão de fazer, outras é fazer coisas. uma boa articulação, como você está falando, é fazer uma boa escolha. A gente tem, eu e o Dagoberto, temos um caso assim, era uma escola, projeto incrível, mas era uma escola de 50 aulas, e que a gente falou, olha, o preço que você cobra Não paga dá. isso. não vai pagar paga. a conta, O pai para dar essas 50 aulas, sua mensalidade tinha que ser 2,5 vezes o que você cobra. No bairro que você tá, o pai não está disposto a pagar nem essa mensalidade que você está cobrando. Perfeito. Quanto mais 2,5 vezes. Mas tem aí um ponto interessante, né? Que eu acho que a gente está num processo de evolução, né? Eu também acho. As pessoas são sempre curioso, né? As pessoas, sob qualquer dimensão do Brasil, as pessoas costumam achar que aqui é terra arrasada, tal. E eu não vejo. Eu juro por Deus que eu não vejo isso. Eu vejo um país avançando em todos os aspectos, inclusive na educação pública. 40 anos atrás, criança não tinha direito a ir para a escola. Hoje, toda criança está na escola. Precisamos melhorar a qualidade, mas vencer uma quantidade. Rede privada, né? A gente já saiu de um momento que tinha pouquíssimas escolas privadas, tinha as pagou, passou, para quem ia mal nas escolas tradicionais, né? E as escolas muito tradicionais que também não eram lá muito acolhedoras, né? A minha escola de educação básica, o diretor entrava na sala, a gente ficava de pé, nem respirava, do medo do diretor. Não era o respeito, era o medo. Né? Era o medo, era o terror, não era medo, era terror. Né? Isso não é legal. Então, acho que a gente evoluiu em muitos aspectos. Né? Agora, posto isso, é preciso entender que hoje toda a comunidade brasileira que eu conheço tem mais de uma escola privada. Muito. Então, a competição é algo absolutamente presente. Né? O número de alunos privados do Brasil não está decaindo, como as pessoas falam. Né? Tem muita gente que fala coisa errada. Fala, a demografia é ruim para a educação básica privada. Não é. A demografia geral da população cai, porque as classes D e E têm muito menos filhos do que tinham décadas atrás, só que as classes D e E também não estão na escola privada. Também não são as que vão alimentar. As classes A, B e C têm 2,1 filhos a 25 anos. Já tinha, exatamente. Não muda. Não mudou. Agora, o que mudou? Tem muito mais escola. Portanto, se eu pudesse deixar para qualquer gestor de escola privada aqui uma... Aliás, isso eu falo para qualquer um que tem uma instituição, uma organização. Qual é a função de qualquer líder de qualquer organização? Não é gerar mais receita, não é gerar mais resultado, não é gerar mais projeto, não é lançar um monte de coisa. Tudo isso são meios. A função de um gestor é criar de todo santo dia um diferencial competitivo. Boa. Porque esse conceito de competição é fundamental. Se eu tenho 2 escolas numa determinada comunidade, qual diferencial competitivo cada uma tem? Perfeito. Uma pode ser bilíngue, a Exato. outra pode ser integral. Uma pode ter no esporte o seu diferencial competitivo, a outra pode ser religiosa. O que não pode, e aí eu concordo com vocês, não pode a escola ser gerida no século XXI do mesmo jeito que ela era gerida no século XX, achando que os alunos vão aparecer. Exato. É. A gente está terminando já nosso horário aqui, claro, passou rapidinho. Quero segurar o Gil para a gente fazer o episódio falando de alfabeto e alfabetização também, de gestão de políticas públicas, um pouquinho de cada ponto desse, porque não tem fim. Se a gente começar a conversar aqui, a gente vai passar até mais da meia-noite. Do jeito que está bom o papo, eu fico aqui até amanhã. Com certeza. Eu vou passar para um comentáriozinho final de cada um de nós, para a gente terminar. E vou fazer um comentário aqui sobre essa questão que eu já disse em outros episódios, mas você deu uma aula aqui quando você falou dos 5 principais pontos ali de professor, né? E no ponto de processos indicar, vou dar uma lição de casa para quem está nos assistindo, que é o episódio em que estava com a Juliana Fadel, em que ela fala da importância que foi a rede Fadelito ter processos bem estabelecidos, né? Então, senão não seria uma rede também, seria um conjunto de escolas. Exatamente. Né? E os sistemas de ensino evoluíram muito. Um comentáriozinho de hora de recreio, né? Eu tinha um cliente que era uma escola centenária, nunca tinha usado sistema de ensino. E há uns 6, 7 anos atrás, eu estava dando consultoria e decidimos implantar um sistema de ensino. Era uma resistência muito grande de professores e tudo. E um dos argumentos que eu usei para convencer a direção da escola, era um comitê, um conselho, diretor, foi o seguinte: os sistemas de ensino evoluíram muito e o corpo docente, infelizmente, não tem a mesma formação de 30 anos atrás. Então, a escola que você tinha 40 anos atrás, às vezes pegava um sistema de ensino que ainda não estava com toda a complexidade que já entrega hoje de solução, e os professores tinham magistério, tinham uma formação melhor, tinham um nível cultural mais elevado,
e que hoje, infelizmente, não alcança. E às vezes o sistema de ensino organiza muito isso. Organiza o processo, organiza a rotina, calendário, quer dizer, a eficiência do trabalho do professor aumenta muito e os resultados aparecem mais. Já dei as minhas considerações finais, passo um pouquinho para a Carla fazer um Eu comentário queria final. retomar aquela questão que você falou dos 5 pilares, justamente nesse ponto dos professores. Eu penso que o sistema de ensino, eu sou fã de sistemas de ensino bem organizados, porque eu acho que ele minimamente eleva o nível dos professores. Os professores que desejam ir além, os sistemas, eles também sempre promovem outras formações e tudo mais, mas ele garante que a escola, não sei se garante é uma palavra muito correta aqui, mas ele proporciona ferramentas para que esses professores saiam de condições, muitas vezes, não de tão boa formação para um patamar maior. E eu acho que isso, visto que você próprio coloca, né, o professor ele é a alma da questão. Ele fala, né? 40% é só 40% do resultado. 40%. Não adianta você ficar fazendo eventos, não adianta você ficar fazendo milhares de pirotecnias, não adianta pôr a piscina de bolinha lá na sala de matrícula. A lousa digital. A lousa digital, se o professor realmente não faz a diferenciação, porque eu acho que quando você fala o diferencial, muitas vezes é aquilo. É a aula que o menino vai lá comentar em casa, olha, eu aprendi alguma coisa. Pronto, é o diferencial daquele dia naquela determinada escola. Então, eu acho que o sistema de ensino, me corrija, Gui, se eu estiver errada, mas eu acho que o sistema de ensino, ele promove, ele alavanca, ele faz um level up na questão dos professores, independentemente das suas formações, né? Eu vou continuar aqui na fala da Carla. Mais ou menos uns 15 anos atrás, eu era um crítico do sistema de ensino. E eu achava que ele engessava. Tudo aquilo que a gente abriu aqui falando, eu acreditava muito nisso. Mas a evolução dos sistemas de ensino, nos 15 anos para cá, é algo muito grande. Você pega hoje o que eles entregam, como entregam, toda a parte de assessoria, toda a parte de formação de professores, não é mais uma apostila. É um sistema mesmo. E aí hoje, para mim, não faz sentido. E aí eu sei que o Gil aqui atenuou essa minha fala do não faz sentido, mas para mim assim, não faz sentido hoje uma escola ter livro, quando do ponto de vista da gestão, é muito mais fácil você administrar a escola com um sistema de ensino de qualidade do que com livros em 2026. É mais produtivo. Mas Gil, eu queria suas palavras finais. Posso fazer uma pergunta da Verbum, desse sistema de ensino, em relação às questões de tecnologia, às plataformas? O quanto isso, eu sei que as plataformas, elas promovem situações que o aluno vai lá e enfim, performa melhor nas suas inabilidades, vamos dizer assim. Mas o quanto isso tem de relevância frente ao papel do professor? E como a Verbum vê isso? Claro. O papel do professor é imbatível em relação a qualquer outra comparação que a gente faça, tá? E o professor tem uma missão que ele não pode delegar para ninguém, que é o espaço da aula, que é um espaço coletivo. Então, todo mundo que fala, vou dar uma aula adaptativa, é mentira, porque você tem um conjunto de alunos na tua frente e você não pode dar uma aula para cada aluno, porque você tem dezenas de alunos, né? Então, o professor vai ter sempre esse desafio, né? Eu queria dar o meu depoimento aqui de professorzinho começando a lecionar química no fim da década de 80. Por que foi muito importante para mim, naquele momento, estar usando um sistema de ensino? Porque quem escreveu aquilo foi um professor muito mais experiente do que eu. Ele me disse o seguinte, cara, fala nessa aula, foca nisso, que é isso aqui que é importante, o resto é um monte de informação que não tem tanta importância. Então, não gasta o teu tempo, né? O recurso mais escasso que existe na vida de qualquer um é tempo. Né? Então, muitas vezes, o livro didático é um desafio por causa disso. Você tem um livro desse tamanho que ninguém diz como dividir no tempo, o que é estruturante, o que é periférico, né? Então, o meu depoimento eu jamais teria virado um professor decente se eu não tivesse começado em cima de professores que eram muito mais experientes do que eu. De um script, né? Mas assim, sempre eram sugestões. Olha, e eu aprendi também, Carlos, o seguinte, o professor, quando ele vai
ele precisa começar ouvindo os mais experientes, mas depois ele vai botando a sua pimenta seu pessoal. temperinho, Minha aula funciona, pô, legal, os alunos gostaram da minha aula, entenderam, foram bem na prova, mas eu vou mudar isso aqui, porque eu achei mais legal isso, tal. Vou me conectar melhor com os alunos se eu introduzir um exemplo que não era o exemplo que foi sugerido, tal. Bom, com relação a gente acha que toda tecnologia deve ser usada no espaço de estudo. Que o professor ele conduz a sua aula com tudo isso aqui que nós falamos, mas no espaço de estudo, aí sim a gente precisa personalizar. Porque, poxa vida, com as ferramentas tecnológicas que a gente tem, e muita gente tem, né, a gente pode, a cada resposta que o aluno faz de uma tarefa, entender se o aluno está bem, está mal, está com dificuldade, tem um pré-requisito que ele não sabe. Exato. Entendeu? Então a gente enxerga aí, sobretudo com o IA agora. Plataformas muito boas para isso, né? Sim, e nós temos uma proprietária muito sólida, a gente um dia pode vir aqui falar, é uma outra empresa que nós temos chamada Maria, que é um mar de IAs, e que a gente serve, essa empresa serve a grande parte dos concorrentes brasileiros, porque eu não quis montar uma empresa para concorrer contra os sistemas e sim servi-los, né? Vários dos nossos concorrentes no mercado também usam soluções que são desenvolvidas por Maria, mas eu queria só ter o perdão de discordar um pouquinho de uma fala sua, assim, eu não vejo o passado com muito saudosismo. Tá, pessoal, eu realmente acho que o nosso passado tinha um monte de problemas, mas que a gente foi esquecendo ao longo do tempo, né? Eu digo, olha, eu tive, quando eu estudei no ensino fundamental, no antigo primário, eu tive 2 amigos com poliomielite. Um morreu, o outro ficou paraplégico. Então, que saudades eu posso ter de uma escola na década de 70, que você podia, na escola, pegar um vírus, né? E eu acho que a gente fala muito da formação dos professores, que é pior do que antes, mas tem dimensões dos professores atuais que é melhor do que antes. Os professores de hoje têm uma consciência socioemocional que é melhor do que antes. Tem uma consciência sobre os neurodivergentes que é melhor do que antes. O professor de antes talvez estivesse mais preparado para dar aula para aquele grupo muito organizado e disciplinado, padronizado. O professor de hoje, ele é mais digital, né? Ele é mais aberto, ele não impõe tantas barreiras hierárquicas, né? Ele é mais horizontal com os alunos. Então, acho que assim, a gente não vive nem no passado e nem no futuro, a gente vive no agora. Então, a gente tentar contribuir com esse colega para que ele possa ter a melhor aula que ele possa dar, os melhores exemplos que ele possa ter, que ele reconheça que, puxa, se o meu aluno não aprendeu, é fácil botar culpa no aluno, mas eu também tenho que, de repente, né, refletir se eu fiz a melhor abordagem. Faz sentido falar que era mais fácil, no sentido dos alunos eram mais organizados? Eles eram mais calados e eram talvez menos empoderados para reclamar também. Hoje um aluno, uma família reclama mesmo da escola. Sim, muito bem. Obrigado pela verdadeira aula de gestão e por amolecer um pouquinho o meu coração em relação aos professores. É mais fácil eu sair em defesa de adolescente, de criança, do que de professor. Depois desse toque aqui, eu vou ficar um pouquinho mais. Tem conteúdo para um mês de Gil aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção, por mais esse episódio que foi para o ar e que a gente vem trazendo juntos para os diretores de escolas, os mantenedores, os gestores. Assinem o canal, clica lá no tal do sininho e outras coisas desse tipo que todo mundo que é blogueiro sabe falar e eu nem tanto. Obrigado, até a próxima. Show.